Graça e paz, povo de Deus, mais um dia aqui no nosso Café com Palavra. E quero dizer que estou muito alegre, muito feliz por, mesmo em meio a toda essa pandemia, toda essa tempestade que o mundo passa, Deus, Ele alegra o nosso coração ainda. Deus ainda coloca a certeza no nosso coração que não estamos sós. Deus coloca a certeza no nosso coração que temos a sua proteção sobre as nossas vidas e que nós precisamos confiar que a tribulação, a luta, a peleja não é para sempre, isso passa. E daqui mais uns dias nós vamos estar glorificando o nome do Senhor por essa vitória, por ter vencido essa tempestade. É como o povo de Israel, quando chegou no local, quando eles passaram por toda aquela luta, toda a peleja, eles louvaram ao Senhor, dançaram, glorificaram ao Senhor. E a gente precisa fazer isso de uma forma antecipada. Glorifique ao Senhor aí dentro da sua casa, lá no seu trabalho, aonde você estiver, exalte o nome do Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Amém, querido? Deus está no controle de tudo. Permite a alegria entrar na tua alma, mesmo em meio à dor. Mas a alegria tem que entrar na tua alma. Amém, querido? Mais uma vez convidar você para hoje, 11h45, do nosso Clamor do Meio-Dia. Tem mais testemunho hoje para dar, tá bom? No Clamor do Meio-Dia, 11h45, pelo Instagram. Pastor Alves 63, lá no Instagram. Bênção do céu, está sendo bênção. Você que está acompanhando já, você sabe como é que Deus está fazendo e o que você também já recebeu. Amém? Então, queridos, falando aqui do nosso tema, igreja, a igreja sendo igreja, eu quero falar hoje de um tema muito maravilhoso. De um tema que deve fazer parte de nossas vidas, né? Parte das nossas vidas. Por quê, querido? Porque a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor, e por estar nas mãos do Senhor, o nosso comportamento, as nossas atitudes diante do mundo, ela precisa ser diferente, né? Diante das pessoas, ela precisa ser diferente. Então, eu quero chamar a tua atenção aqui para o que o apóstolo Paulo, ele fala para a carta aos Tessalonicenses. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, lá no versículo número 23. É um versículo que a gente conhece, cita de cor, né? Mas olha como é que diz o texto. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que o mesmo Deus da paz, ou seja, o Deus que gera paz, o príncipe da paz, que gera paz na nossa alma, ele está dizendo que esse mesmo Deus que gera paz, o mesmo Deus que traz a paz, o mesmo Deus que conforta, o mesmo Deus que consola, ele diz que esse mesmo Deus santifique a vida de vocês em tudo. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não apenas a paz, mas a santidade também. Não apenas ter paz na alma, não apenas ter paz no espírito, mas que Deus também santifique a vida de vocês. Que Deus traga santidade à vida de vocês. Porque Paulo estava falando exatamente para a preparação para a vinda do Senhor. Ele disse que Ele santifique a vida de vocês. A igreja, ela vai ser igreja quando ela se apresentar de uma forma santa, de uma forma pura. Assim como Paulo fala na carta aos Efésios capítulo 5. Santa, pura. E ele diz que esse mesmo Deus que gera paz na vossa alma, esse mesmo Deus que traz paz ao espírito, que Ele também santifique a vida de vocês. Que Ele também santifique vocês. Que vocês também sejam santos. Se posicionar diante do mundo é se posicionar de forma santa. É ser santo. E o que é ser santo? É ser separado.
separado de todo sistema corrupto, separado de toda imundícia, de toda sujeira, de toda mentira, de toda falcatrua. Ser santo é ser separado para Deus, é ser consagrado para o Senhor. Mas olha o que é que Paulo diz mais aqui. E que o vosso espírito, que a vossa alma, ou seja, que a vossa razão, que o vosso sentimento, que o vosso corpo, ele disse, sejam conservados. Conservados. Você lembra que eu falei lá em Mateus capítulo 5, versículo de número 13? Quando Jesus ele disse, vocês são sal da terra. E eu falei que sal tem a propriedade de conservar. Então Paulo está dizendo que vocês sejam conservados. Conservados. Sejam conservadores. Conservadores da integridade e conservadores da irrepreensão na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz que vocês sejam conservados, guardados, separados. Que coisa maravilhosa. Aonde? Na integridade. Integridade. E sejam irrepreensíveis, não tenha de que ser repreendido. Isso aqui é a igreja sendo igreja. É a igreja se posicionando diante do mundo. Porque não vai adiantar, querido, eu apenas chegar aqui e pregar para você que tem paz, pregar para você que tem um Deus na minha vida, quando eu não sou santo, quando eu não busco a santidade, quando eu não evidencio a santidade. Sabe por quê? Porque eu posso, com as minhas atitudes, calar as minhas palavras. Eu posso, com a minha maneira de viver, com o meu modo de viver, calar as minhas palavras, ou seja, invalidar aquilo que eu prego para vocês. Eu preciso pregar, como o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Ele disse, eu tenho que pregar, mas eu não posso invalidar com as minhas atitudes a minha pregação. Então, eu busco a paz em Deus, amém. Paulo diz que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Eu tenho também que ser santo. Eu tenho que buscar santidade em Deus. Eu tenho que evidenciar a santidade. As pessoas lá no mundo lá, elas não precisam apenas ver o meu bom comportamento como cristão, como pastor. Não, de forma alguma. Elas precisam também ver a minha santidade. E depois ele diz aqui que o vosso espírito, alma e corpo, que o vosso espírito, a vossa capacidade de pensar, de raciocinar, né, de decidir. Ele diz que o vosso espírito, que a vossa alma, a capacidade de sentir, como é que eu reajo diante das coisas. Ele disse, o vosso corpo, como é que eu estou tratando o meu corpo. Ele disse, sejam conservados, guardados, preservados. Ele diz, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Então ele fala duas coisas aqui, ou três coisas que nos chamam a atenção. É a santidade, ele fala aqui da integridade, e ele fala de ter uma vida irrepreensível, de não ter de que ser repreendido, uma vida reta, uma vida correta. Então isso aqui é a maneira que a igreja precisa se apresentar diante do mundo. É a maneira que a igreja precisa se apresentar diante das pessoas. É a maneira que a igreja precisa se posicionar diante do mundo. É uma igreja íntegra, não apenas aquela igreja que abre as suas portas, trabalha no social, né? Não, de forma alguma. Não é somente aquela igreja que prega, né? Aquela igreja que fala línguas, aquela igreja que profetiza, evidencia os dons espirituais, evidencia os dons ministeriais, mas se ela não for igreja santa, se ela não for igreja íntegra, se ela não for igreja irrepreensível, não vai adiantar de nada. Se eu não for um cristão santo, se eu não for um cristão íntegro, se eu não for um cristão irrepreensível, não vai acrescentar nada à minha vida. A sociedade não vai ter nenhuma mudança, não sofrer nenhum impacto por causa da minha vida. Pense nisso. A igreja sendo igreja, ela precisa ser santa, ela precisa ser íntegra e ela precisa ser irrepreensível. No próximo vídeo eu vou estar falando aqui sobre a integridade da igreja. É como nós precisamos nos posicionar diante do mundo. Amém? Então se posicionar diante do mundo é se posicionar santo, íntegro e irrepreensível. Amém?
até 11h45 no nosso Clamor do Meio-Dia. Deus abençoe em nome de Jesus.